Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Mais uma alegria poder estar dando continuidade ao nosso estudo do Palavra de Vida Eterna, trazendo essas mensagens tão grandiosas para que aos poucos a gente possa assimilar esses ensinamentos que aqui se encontram e, quem sabe, um dia a gente possa exercê-lo na sua plenitude, né? Possa colocá-lo verdadeiramente no nosso cotidiano, nas nossas ações perante o nosso próximo. São as lições extremamente ricas, né, de ensinamentos simples, diretos, mas muito representativos daquilo que é importante de verdade, né, daquilo que é importante mesmo na nossa existência, que é a formação, que são ensinamentos que nos levam à formação do nosso caráter, são ensinamentos que nos levam à formação das nossas virtudes, são ensinamentos que nos conduzem numa direção que nos permite chegar ao fim de cada dia, colocar nossa cabeça no travesseiro e procurar dormir o sono daqueles que dormir o sono daqueles que pelo menos procuraram agir com justiça, né? Agir com honradez, agir com amor ao próximo, ali, agir com gratidão, com fraternidade. Então são todas virtudes que perpassam o nosso ser, que perpassam a nossa existência e que são realmente necessárias para o nosso existir. No capítulo de hoje, de número 71, cujo título Olhos, Emmanuel vai nos trazer a sua interpretação do versículo de uma passagem que está em Mateus, capítulo 6, versículo 22, um pequeno trecho desse versículo, que diz o seguinte: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se a gente for observar nas diversas interpretações, traduções que existem do texto bíblico, né, a gente vai ver algumas alterações, algumas pequenas mudanças de palavra, né? Na tradução do Haroldo, ele utiliza que as seguintes palavras: portanto, se o teu olho for simples, teu corpo inteiro será luminoso. Aqui afirma se os teus olhos forem bons. Aqui é utilizada a palavra bons, na tradução do Ferreira de Almeida, e na tradução do Haroldo você encontra a palavra simples. Talvez tenha sim uma correlação, isso é uma questão interpretativa, né? A gente sabe que o Haroldo é muito estudioso do hebraico, do aramaico, do grego, e ele foi realmente na fonte, na tradução grega, nas cópias em grego, e ele foi nessa fonte para poder fazer a sua tradução, né? Então ele utiliza aqui a palavra simples, que há sim alguma correlação com bondade, mas talvez tenha um outro significado, a simplicidade do existir, a simplicidade do ser, como você age perante o seu próximo, né? Qual o olhar que você tem para com as pessoas que estão no seu círculo de relações, ou mesmo as outras que estão fora desse círculo de relações, de que modo você está olhando para essas pessoas, de que maneira o seu olhar está se apresentando. Está se apresentando de um modo simples, de um modo generoso, de um modo amigável, ou ele está se apresentando de um modo em que você se ache superior ao outro
em que você se propague de si mesmo, né, uma superioridade, pelo fato de muitos existirem, de muitos terem ao longo da sua vida construído carreiras profissionais, títulos, né, acadêmicos, doutorados, enfim. E muitas das pessoas acreditam que isso os torna superiores aos demais, né? Se a gente for ter um olhar único e exclusivo materialista, há um destaque maior para a pessoa que se dedicou e buscou e aprendeu e ampliou o seu conhecimento no que diz respeito a esse conhecimento da terra, vamos dizer assim, o conhecimento das profissões, o conhecimento dos ensinamentos acadêmicos, enfim. Mas tem algo muito mais profundo, né, que os nossos olhos muitas vezes não enxergam. Por isso, a palavra simples, né, a existência nossa em que nós vivermos na simplicidade, e a simplicidade aqui não significa você ter ou não ter recursos materiais. A simplicidade está no seu ser, no seu modo de agir, independente de você ter ou não ter bens materiais em abundância. Mas a simplicidade é aquilo que você vive, como você encara a vida, como você observa todos os movimentos, né, que ao longo dos nossos dias, ao longo da nossa existência. De que maneira eu estou observando tudo isso? Eu estou sendo uma pessoa generosa ou eu estou sendo uma pessoa abusiva, uma pessoa que se acha superior a outros, né? Nem o próprio Cristo, o grande ser que aqui esteve conosco, ele demonstrou atitudes desse tipo, né, de se achar superior aos demais. Ele sabia exatamente quem ele era, quem ele é, mas ele esteve ali com os simples, né, com os necessitados, com os mais sofredores. Então a simplicidade da vida de Jesus é que deve ser o grande exemplo para todos nós. Então vamos à mensagem do que Emmanuel nos traz. Ele nos diz assim: olhos, patrimônio de todos. Encontramos, porém, olhos diferentes em todos os lugares. Aí vejamos aqui o que ele vai trazer aqui, uma lista de adjetivos, vamos dizer assim, que ele vai nos apresentar de acordo com cada olho, com cada olhar, né? Então ele diz: há diferentes, porém olhos diferentes. Encontramos, porém, olhos diferentes em todos os lugares. Todos temos um par de olhos, né? Aqueles que conseguem enxergar o olhar da matéria. É claro que tem irmãos nossos que não vieram com essa possibilidade, mas ainda assim eles têm lá os seus olhos, estão no seu rosto, e eles têm certamente uma visão diferente de mundo da nossa, né? Mas vamos lá, o que Emmanuel nos diz? Olhos de malícia, olhos de crueldade, olhos de ciúme, olhos de ferir, olhos de desespero, olhos de desconfiança, olhos de atrair a viciação, olhos de perturbar, olhos de registrar males alheios, olhos de desencorajar as boas obras, olhos de frieza, olhos de irritação. Então, todos nós temos esse patrimônio que são os olhos. Mas que olhar nós estamos apresentando para a sociedade? Que olhar nós estamos apresentando para aqueles que estão ao nosso derredor? É certo que a gente alterna em uma situação ou outra. Em dado momento a gente vê algo em alguém de um modo malicioso, a gente olha para alguém de um modo mais malicioso. Em outros momentos a gente olha com uma ira realmente para alguém que a gente não tem uma boa relação, com um olhar até mesmo de crueldade, né? Ciúme
é muito comum ainda entre nós o ciúme entre enamorados, né? O ciúme porque alguém teve uma conquista que acaba se tornando também uma inveja. Alguém teve uma conquista ali que trouxe certa alegria para aquela pessoa, a gente acaba olhando com um certo olhar de inveja, de ciúme, porque a pessoa adquiriu aquilo e nós não conseguimos, né? A gente fere muito com o olhar, né? E tem outras situações em que o nosso olhar está apresentando um desespero, uma tristeza, né? Nos denunciando com relação aos sentimentos que estamos vivendo. A desconfiança, né? Nós desconfiamos muito uns dos outros. O olhar que atrai a viciação. Quantas viciações físicas e morais nós não temos? O olhar de perturbar o seu próximo, o olhar fixo para incomodar o próximo, de registrar os males alheios, de apontar o dedo, dizer que o outro está cometendo erros e nos achando que nós somos a perfeição. Enfim, são diversos os formatos, os olhares que nós temos para com o outro e para conosco mesmo. Qual o olhar que nós estamos tendo? Qual a visão que nós estamos tendo de nós mesmos? Nós estamos sendo generosos demais conosco ou estamos sendo muito rígidos? Eu penso que a gente deve ter as duas situações, ser generoso conosco mesmos, mas nas situações em que a gente cometer equívocos, para que a gente não se culpe tanto e permaneça naquela onda ali de maus sentimentos e não perceba a necessidade de continuar. Mas a gente também tem que ter certo rigor diante dos nossos olhares, daquilo que nós estamos observando no outro. Qual tipo de olhar eu estou transmitindo para o meu próximo? É um olhar de viciação, de ódio, de rancor? Ou é um olhar de benevolência, de gratidão, um olhar de fraternidade, de mansidão? Essas dicotomias, né? Esses extremos, por vezes, que a gente talvez possa até citar assim, essa relação entre o bem e o mal, né? Que é muito comum isso no texto bíblico. A gente acaba que não atentando ao que nós mesmos estamos realizando, né? E para finalizar, ele diz o seguinte: se aspiras, no entanto, a enobrecer os recursos da visão, ama e ajuda, aprende e perdoa sempre, e guardarás contigo os olhos bons a que se referiu o Cristo de Deus, instalando no próprio espírito a grande compreensão suscetível de impulsionar-te à glória da eterna luz. Então nós precisamos ter esse olhar de benevolência, de bondade, de amparo, de auxílio, de aconchego, né? De você abraçar uma causa, de você abraçar alguém que esteja precisando de um ombro, de um amparo. Então, são vários os formatos que nós temos para utilizar essas duas bilas, que são de uma beleza incrível, né? Quem tem a possibilidade de ver uma imagem, uma foto do olho, a gente vê o quanto é lindo, né? E a natureza, a perfeição da criação divina. Então, meus amigos, era isso que nós tínhamos para hoje, que nós passemos a ter olhares generosos para com todos, sem exceção, na nossa caminhada. Que Jesus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.